Olha só, a União Europeia também oficializou o veto à carne brasileira, tá? Tanto a carne bovina quanto a outras proteínas também. Tá tudo proibido de vender para a Europa, né? E olha que coisa curiosa, porque recentemente o Trump também, o STR, né, o Escritório de Comércio dos Estados Unidos, propôs uma tarifa adicional de 12,5% para produtos brasileiros e de vários outros países devido à questão do trabalho forçado, né? Então aqui no Brasil, o STR, no relatório deles, eles usaram como exemplo casos de trabalho forçado na indústria agropecuária aqui do Brasil para justificar essa taxa de 12,5% contra o Brasil. Essa taxa é para quem usa trabalho forçado e para quem compra produtos de países que usam trabalho forçado. No caso do Brasil tem as duas coisas, o Brasil compra coisa da China e do Sudeste Asiático, onde também há trabalho forçado, e aqui no Brasil também há trabalho forçado na indústria agropecuária, né? Curiosamente, o Lula tinha retirado a JBS da lista de trabalho escravo. Vocês lembram dessa história? Porque fica feio, né? Lista de trabalho escravo, amigo do Lula, não pode, né? Aí tiraram a JBS da lista de trabalho escravo. Esse pode ter sido um dos motivadores da decisão americana. Aí depois que os Estados Unidos, né, estão querendo impor tarifas, impor punições para a carne exportada pelo Brasil devido ao trabalho forçado, a Europa também vetou a carne brasileira. Não é pelo mesmo motivo, os motivos são outros totalmente diferentes. Mas igualmente é culpa do pinguço corrupto. Quem achou que seria uma boa ideia tirar um cara da cadeia, um corrupto condenado, que todo mundo sabe que praticou corrupção, né? Quem achou que seria uma boa ideia botar esse cara dirigindo o país, né? É lógico que é uma incompetência só. E aí, também para a Europa foi a mesma coisa. Ou seja, o motivo específico pelos Estados Unidos estarem punindo a carne brasileira e a Europa estarem punindo a carne brasileira são motivos diferentes. Mas ambos os motivos são culpa do Lula. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Borges Tax, Time Copy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? União Europeia oficializa veto à carne brasileira. O Bloco Econômico retirou o Brasil da lista de produtores autorizados, exportadores autorizados, devido à falta de dados. Então, aí que eu digo para você, o motivo não é o mesmo, não é trabalho forçado. Tá? Aliás, uma outra observação também. No relatório dos Estados Unidos, eles também criticam o Brasil pelo desmatamento, contando aquela lorota que a gente ouviu 200 mil vezes, de que é o gado que faz o desmatamento, né? As áreas de produção de soja e coisa e tal, geralmente são fazendas que são compradas de produtores de gado, aí os produtores de gado vão entrando mais para a Amazônia. Isso é uma lorota que não tem nenhuma base factual, isso daí, mas eles falavam isso lá também, que também a criação de gado no Brasil favoreceria o desmatamento da Amazônia, né? E, bom, vocês sabem a minha opinião sobre isso, é lógico que tem que preservar a Amazônia, mas eu acho que tem floresce demais lá, dava para ser um pouco mais flexível nesse negócio para garantir um bom desenvolvimento econômico para o pessoal do Norte e do Nordeste e, ao mesmo tempo, preservando uma parte considerável da natureza. Ninguém está falando para destruir tudo, botar fogo em tudo e coisa e tal, embora tenha horas que dá vontade de falar isso mesmo. Pô, destrói aquela porra toda, bota um estacionamento gigante na Amazônia para esse pessoal parar de encher o saco, dá vontade de falar isso mesmo. Mas não é isso que a gente propõe. Mas dava para flexibilizar alguma coisa, do jeito que tá um absurdo isso daí, né? Bom, mas então... os motivos da Europa são totalmente diferentes. Tá? A decisão de Bruxelas pune o país pela falta de comprovação de regras contra o uso de remédios e hormônios de crescimento na engorda de gado. Então, existem uma série de remédios que muitos produtores usam, né, para fazer o gado crescer mais rápido e crescer mais e coisa e tal. E, na verdade, isso não é nenhuma novidade e há uma crítica ao uso desses produtos por vários motivos. Né? Por exemplo, uma crítica que tem muito ao uso de antibióticos é que você acaba criando resistência nas bactérias, né? Então, antibióticos que são usados para você tratar seres humanos, né, de repente eles perdem efetividade porque estão sendo usados em massa para evitar que gado fique doente, que galinha fique doente, coisa e tal. E, então, isso é um problema. Tem outros hormônios que também podem fazer mal para as pessoas. E aí, mas o problema todo é o seguinte, o Brasil usa isso, até usa, mas usa dentro dos limites, né? A questão toda foi a falha do governo Lula de apresentar dados, ou seja, o incompetente do governo Lula, que só está preocupado em roubar as pessoas, em botar imposto no Pix e não sei o que lá, o Lula só quer saber de roubar, sugar mais a sociedade, não quer fazer nada de útil, aí não preparou os dados necessários para a União Europeia e por isso o Brasil foi punido, né? Ou seja, a função básica do burocrata estatal é pelo menos preparar os relatórios, carimbar em 3 vias e coisa e tal, e mandar para o outro burocrata do lado de lá
para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Então, aqui, ó, as entidades do setor prometem entregar relatórios a Bruxelas. Já que o governo Lula é um competente que não consegue fazer nada, as associações de exportadores minimizaram o tamanho do estrago e afirmam que o país possui um dos modelos de vigilância sanitárias mais rígidos do planeta, e não sei o que lá, declarou que os frigoríficos nacionais atendem os protocolos internacionais e vendem para mais de 170 países sem enfrentar problemas graves, e não sei o que lá. E prometeu, a Associação Brasileira de Proteína Animal prometeu enviar os dados técnicos do bloco econômico antes do fim do prazo de setembro para reverter o bloqueio comercial. Isso é uma coisa importante, tá? A União Europeia afirmou que o problema vai ser implementado esse bloqueio em setembro, tá? Então, por enquanto, as vendas de carne continuam acontecendo, vai ser em setembro desse ano que seria implementado o bloqueio. Eu imagino que se até lá o pessoal conseguir consertar a coisa e mandar os dados, né, conseguir consertar a incompetência do Lula, mas é que eu falo para vocês, se são os produtores rurais mesmo que estão fazendo esse negócio, que estão gerando esses dados, entregando, então por que o governo existe, né? Pode cancelar essa porra de governo, encerrar isso e fazer um monte de entidades privadas para fazer isso daí, né? Então aqui, segundo a Comissão Europeia, o problema está relacionado ao cumprimento de regras sanitárias do bloco sobre o uso de determinados medicamentos antimicrobianos na produção animal, né? Ela exige que a importação, que os sistemas produtivos que utilizem determinados antimicrobianos para promover crescimento e aumentar o rendimento dos animais. Isso deve ser evitado, deve ter um limite, né? Não é que você não possa usar nada, mas tem um limite no que você pode usar aí, né? E as restrições estão previstas no artigo 118 e coisa e tal. Ou seja, não é o mesmo motivo pelo qual os Estados Unidos estão botando a tarifa no Brasil, mas igualmente é culpa do Lula, né? É o custo de você ter um idiota na presidência da República.